Ô, Michael, qual que foi, assim, um local ou situação inusitada, assim, que você já vivenciou ali um evangelismo ou alguém que foi bem inusitado, assim? Sim, eu tive essa experiência aqui em São Paulo. É, Inusitada, porque assim, a gente às vezes acredita que pregar o evangelho é somente para aqueles que de fato eles não conhecem. ok. Então, assim, eu falo muito sobre isso e prego bastante, né, sobre isso, que a gente precisa alcançar aqueles que não são, né, ainda, né, alcançados. Então, esse aí é um lema que eu falo. Mas existem, né, pessoas que pensam que conheceram. Entendi. E é necessário também evangelizar essas pessoas. Às vezes a gente acha que é salgar o saleiro, né? Evangelizar Sim, para sim. aqueles que estão na própria comunidade de fé, mas existem pessoas ali que de fato ainda não conheceram a Cristo. E um exemplo disso, eu fui pegar um táxi aqui em São Paulo. Eu não morava aqui ainda, né? Eu moro aqui hoje, né, em Bragança Paulista. Mas eu fui pegar um táxi em São Paulo porque eu fui pregar em uma comunidade de São Paulo. E o taxista é aquele cara que é bem, né, desenrolado, ele é gente boa. E ele falou assim para mim, eu sentei no carro, acabei de sentar e era mais ou menos umas 6 horas, começando assim, começando a escurecer, né? E aquele trânsito bom ali de São Paulo, 6 horas. 6 horas da tarde. E ele falou assim para mim assim, você conhece São Paulo? Eu falei, sim, né, conheço. E eu tava, Douglas, muito cansado, vindo de uma outra viagem e indo para poder pregar em outro, né, lugar. E de fato, assim, eu não queria falar com Não queria ninguém. conversar. Eu não queria. Mas a gente já não manda mais na gente mesmo, né? E ele começou a puxar a conversa ali comigo. E a segunda coisa que ele falou assim, cara, São Paulo tem as melhores baladas. E eu falei, é mesmo? Aí ele falou assim, é. Ele falou assim, cara, é muita mulher. É muita mulher. Aí eu falei assim com ele assim, eu sou casado. Pra tentar cortar o assunto. Uhum. Aí ele fala pra mim assim, não, mas que problema tem? A sua esposa tá aqui? Aí eu, Sério? aí eu falei assim, não, ela não tá aqui, mas só que eu sou casado. E além disso, eu falei pra ele assim, eu sou cristão. Aí ele olhou pra mim já agora mais, falou assim, tá, mas... E aí, eu falei assim, e além de cristão, cara, eu sou pastor também. Aí o cara olhou pra mim com o olho bem arregalado, aí falou assim, puxa, perdão, pastor, eu também sou crente. Aí eu falei, você é crente, você é um sem vergonha. Falou pra ele? Você é um sem vergonha, cara. Que isso, você falando pra eu poder procurar, cara, mulher, rapaz. Eu falei assim, você, cara, é um cristão, cara. Você precisa revelar Cristo às pessoas. Você tem essa oportunidade diariamente. Olha o que você tá fazendo. Imagine se eu tivesse agora aqui, pastor mesmo, eu sendo um cara que estivesse fraco, que estivesse tentando abandonar tudo, e você teria a oportunidade de transformar, cara, o meu caminho. O que você fez foi tentar acabar com tudo, destruir. E o cara ali naquela hora, eu vi que o olho dele encheu de lágrima, e eu falei assim, cara, eu preciso te contar quem que é Jesus de verdade, eu acho que você não conhece. E Douglas, eu passei, para a sorte dele, gastamos 1h30 até chegar onde que eu iria pregar. E eu passei 1h30 pregando o evangelho ali para aquele cara. E no final de tudo, quando acabou, né, a corrida, eu fui pagar, né? Ele, não, pastor, não precisa pagar não, porque já tá pago já. Eu falei, não, eu vou te pagar, eu faço questão de pagar, sim. né, a tua... Aí eu falei assim, não quer ficar aqui comigo aqui hoje, não? Ele falou, não, cara, eu não vou poder não, mas para mim aqui é o suficiente para que eu possa ir. Então, assim, naquele dia me veio algo na cabeça que, de fato, a gente não pode perder essas oportunidades mesmo, porque as situações são as mais inusitadas possíveis. Cara, eu vivi uma situação que eu fui em um dentista em São Paulo, né? Eu fui no dentista e tal, ia fazer um tratamento nos dentes e tal, e, cara, me veio uma convicção que eu precisava compartilhar o evangelho com aquele dentista. Só que não tem como. É impossível com o dentista. Sim. Não sei se você já viu aquele meme que a repórter vem e pergunta pra mulher na máquina. Mulher com a boca aberta lá no dentista. Então, assim, não tem como, porque o dentista só ele fala, você fica ali, Não pode. como é que compartilha o evangelho? E assim, o dentista super ocupado e tal, então eu chegava no horário ali, ficava na recepção,
A mulher me chamava, subia, abria a boca, trabalhava ali e ia embora, né? Não tinha um espaço, né? Só que me veio assim, uma convicção, tipo, cara, eu precisava compartilhar o evangelho com ele. E aí, cara, tava indo pro dentista em São Paulo, a secretária me liga, falou, cara, acabou a luz do consultório aqui dessa unidade, o doutor perguntou se você pode ir na outra unidade, né? Aí eu falei, claro, coloquei no Waze lá, virei e fui pra outra unidade. E aí, fiquei ali o período da manhã fazendo tratamento e tal, e aí tava marcado à tarde também, como era em São Paulo, eu já aproveitei pra fazer de uma vez, né? Aí, eu tava lá nessa outra unidade, a unidade menor deles, eu falei, e aí, vamos fazer à tarde e tal? Ele falou, ó, procedimento da tarde, só na outra unidade que eu preciso de uma máquina e tal. Ele falou, então preciso ver se voltou a luz. Aí tinha voltado a luz, né? Aí eu falei, doutor, você tem um problema, eu tô sem carro. Porque a Val me deixou lá e tinha saído, né? Aí ele falou, não tem problema, você vai comigo, né? No meu carro. Aí foi eu e ele. Era 1 hora de distância de uma unidade da outra. Então eu entrei no carro, ele falou, e aí, você trabalha com o quê? Eu falei, então, eu sou pastor, né? Aí começou. Aí ele, cara, eu comecei a ouvir uns podcasts e tal, e eu era ateu, mas comprei uma Bíblia, e, poxa, mas não tô entendendo direito, cara, tive a oportunidade durante 1 hora. Uau. Falar de Gênesis, quase de Gênesis, Apocalipse pra ele, a história das Escrituras. E é muito doido isso, até porque, assim, eu tinha uma outra convicção que veio no meu coração, que eu tinha que dar um livro pra ele específico, então um livro do C.S. Lewis, né? E aí, cara, no último dia eu fui lá e esqueci de levar o livro. Aí, beleza. Passou assim, 2 meses, quebrou meu dente. Aí tive que voltar lá. Eu falei, cara, preciso levar esse livro. Fui pro dentista e esqueci o livro. Passou uns 2, 3 meses, quebrou de novo. Aí eu voltei e ele falou, cara, não sei o que tá acontecendo. Ele falou pra mim, não quebra. Tipo assim, o material que a gente usa, as coisas não quebram, não solta. Eu falei, eu não sei. Eu falei, doutor, eu sei. Arruma aí, eu tinha esquecido de novo, né? Eu saí de lá, fui numa livraria, Antes que quebrasse de novo. E levei o livro pra ele. Falei, não volto mais aqui. Então eu creio, Douglas, assim, parece ser muito louco, mas que, de fato, a gente tem que estar mais atento a essas coisas que mais acontecem. Mais atento, mais sensível. Isso. E geralmente elas vêm acompanhadas com alguma pergunta. Por exemplo, o que você faz? Ou então, você conhece São Paulo? Sim. Então, assim, às vezes a gente não está atento, né? Essas coisas que acontecem, porque às vezes a gente pensa que tem que ter um dia marcado. Tem que ter um montão de gente. A gente tem que ter uma banda tocando para poder falar de Jesus às pessoas. E, cara, é no dia a dia, na nossa vida ordinária, que nós vamos estar pronto o tempo todo. Sim. Então, eu posso ver isso na palavra de Deus toda, né? Pois Jesus, os discípulos, eles eram intencionais em estarem prontos. E uma das coisas que vão impedir é a gente não conhecer a palavra de Deus. Um dos impedimentos. Muito bom. Porque, às vezes, por não conhecer a palavra, as pessoas se sentem totalmente, né, inseguras. Mas, por exemplo, se eu estudei esse livro todo e o que você perguntar, eu vou estar apto a te falar. E as pessoas têm medo, Douglas, de chegar e a pessoa perguntar, tá, mas me diz uma coisa, por que Abraão era considerado o pai da fé? Tipo assim, por que Abraão era isso? Por que Moisés, então, ele libertou o povo? Então, assim, são perguntas que talvez as pessoas têm e a gente fica com medo de falar isso. Uma história dentro disso, a gente estava tentando evangelizar os ciganos, por exemplo, né, aqui no Brasil, em um determinado, né, local. E era bem difícil a gente entrar ali naquele lugar para comunicar o evangelho a eles. E um amigo falou assim, cara, eu consegui uma estratégia boa. Eles estão assistindo uma novela chamada José. Ok. Aí a gente falou assim, cara, beleza, vamos lá. Aí esse amigo falou assim, cara, vamos lá sentar com eles e vamos embora dizer que a gente já sabe o final. Eu já conheço o final da novela. Muito bom. E tudo. E quando começamos a conversar ali sobre aquilo, reunimos um dia ali e chamamos, né, os homens e começamos a conversar e ele falou assim, cara, ó, eu conheço também, né, a novela que vocês estão aí vendo e, cara, o final é impressionante.
Aí jogou a dúvida e os caras, não, conta. E ele começou então a falar, a contar o que queria acontecer. Ele contou antes, ele contou a história toda, então as pessoas, cara, ele conhece Ele mesmo? sabe, ele conhece a novela. E quando ele contou ali o final ali, eles falaram assim, cara, como é que vocês sabem? Aí ele falou, não, porque isso aqui tá escrito na Bíblia. Bíblia. Então, aí ele falou assim, tá, mas existe outras histórias? Existe outras histórias. Aí começou a evangelizar eles através disso. Cara. Eu lembro de Paulo, quando ele chega em Atenas, por exemplo, ele pega uma brecha histórica ali. Existia, né, um Deus que ninguém, né, conhecia. E Paulo, ele já conhecia a história, ele conhecia a filosofia e tudo aquilo que envolvia aquilo ali. Então, Paulo aproveita daquela oportunidade para revelar Jesus a eles. Então, eu creio que todos os dias o Senhor tem dado oportunidades. E, mais uma vez, eu quero enfatizar bastante isso que você, né, falou, não é para um determinado grupo, né, de pessoas. Não é para o evangelista nato, é para gente comum, Para que todos. ama Jesus. E por amar a Jesus, ele não tem mais outra coisa a fazer a não ser revelar ele às pessoas.